Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou gravando essa explicação aqui para vocês, porque eu percebi que muitas pessoas tiveram dúvidas para fazer as atividades de projeção ortogonal. Então, eu preparei esse material para ver se fica um pouquinho mais claro para vocês conseguirem desenvolver as atividades. Algumas regrinhas básicas. Todas as folhas devem ter margem, todas as folhas devem ter legenda, a legenda deve estar preenchida. O preenchimento da legenda precisa ter nome de vocês, número de RA, qual é a turma, né? Se é engenharia mecânica, civil, elétrica, a cota do desenho, se ele está em escala 1.1 ou diferente, vocês ainda não aprenderam isso, então por enquanto é 2.1, né? 1:1. Todas as informações da legenda, o que mais que vocês precisam ter de legenda? Nome do desenho, né? Qual é a atividade que vocês estão fazendo? É projeção ortogonal? É vista? É desenho de vista? Eu não sei, professora, tem alguns desenhos que eu estou na dúvida. Faça valer a pena, unidade 1.1, avançando na prática, unidade 1.2. É o título do desenho, tá? Então, isso tudo tem que estar devidamente preenchido. Preenchimento com letra técnica. Prestem atenção, as letras têm um desenho correto para se fazer. Não adianta fazer o A do jeito que vocês bem entendem, o S do jeito que vocês gostam. Não, tem que ser feito da maneira como está lá na norma. Quando não é solicitado para vocês nos desenhos de projeção ortográfica, quando não é solicitado a vocês, não é informado qual é o diedro, sempre vocês vão desenhar no primeiro diedro, que é o padrão Brasil, tá? Tem algumas atividades, acho que uma atividade só que é solicitado que vocês desenhem no terceiro diedro. E tem uma outra atividade que está no terceiro diedro e eles pedem para vocês transportarem para o primeiro. Prestem atenção nas informações solicitadas no texto. O que são os diedros? Então, vocês podem perceber aqui, nós pegamos dois planos, que eles se cruzam perpendicularmente, né? Então, isso quer dizer que entre eles existem 90 graus em todas as posições, eles estão em 90 graus, né? Então, eles se cruzam perpendicularmente, eles formam 90 graus entre eles, né? Aí, nós temos aqui o encontro desses planos, é chamado de linha de terra. Aqui nós temos um plano que é chamado de plano horizontal de projeções e plano vertical de projeções. E aí formam-se os diedros. Os diedros eles são formados no sentido anti-horário. Então ele começa pelo primeiro diedro, ele vai lá para trás para o segundo, lá embaixo atrás é o terceiro e embaixo na frente é o quarto diedro. Para desenho técnico, nós utilizamos primeiro ou terceiro. Brasil, primeiro diedro. Estados Unidos, terceiro diedro. Por que eu preciso saber disso? Porque às vezes vocês vão ter desenhos que vêm de empresas de fora, que estão representados no terceiro diedro, e vocês vão precisar saber olhar o desenho, identificar essa diferença e reproduzir isso para o primeiro diedro para fazer a adequação para vocês nos desenhos técnicos aqui do Brasil. Quando você pega um desenho que vem de uma máquina, vamos pensar numa máquina. Essa máquina veio lá dos Estados Unidos e veio com o desenho técnico da máquina no terceiro diedro. E você vai fazer alguma modificação nessa máquina para comercializá-la aqui no Brasil. Esse novo desenho dessa máquina precisa estar no primeiro diedro, tá? Mesmo que a máquina original tenha vindo no terceiro, você tem que adequar e colocar no primeiro diedro para vender para os seus clientes no padrão que a norma exige, tá? E aí, professora, isso está muito complicado, eu não entendo muito bem o que são esses diedros. Então, olha lá, os dois planos estão representados aqui na figura do lado esquerdo, um plano vertical de projeção, um plano horizontal de projeção. Quando a gente faz a projeção, é como se eu
eu rebatesse esses módulos e deixasse os dois na vertical, como ele está desenhado aqui na figura do lado direito. Então, o que é isso, né? Como que vai funcionar isso? Olha lá, essa parte da figura, ela vai ser representada no plano de baixo. Então, esse quadrado que está aqui na parte superior da minha figura, ele vai ser projetado no plano horizontal aqui embaixo. Assim como esse retângulo do lado direito vai ser projetado no plano vertical que está do lado esquerdo. Tá? Ah, mas o do direito fica no esquerdo, o de cima fica embaixo? Sim, é como se fosse a sombra dele. Tá? É a maneira como é o que você enxerga e você vai desenhar no plano que sempre está à frente do desenho, tá? É como se a gente, então, rebatesse isso, que a gente jogasse isso para o lado e aí essa figura fica representada desta forma que está aqui do lado direito, né? Beth, está complicado? Sim, o início é complicado. Então, olha lá, eu rebati a minha projeção, ela ficou na vertical e aí eu represento desta forma. Aqui eu só representei duas posições. Quando nós vamos fazer desenho técnico, nós precisamos de planta, elevação e lateral. Planta, elevação e lateral. São 3 desenhos. Primeiro, todos os diedros, eles sempre estão representados em 3 desenhos. É como se eu colocasse mais uma parede aqui, tá? Então, vamos dar sequência, ver se a gente consegue visualizar melhor. Né? Pensa num cubo. Né? Um cubo é uma figura que é composta por 6 lados. Né? Então, como que é esse meu cubo? Esse é um cubo. Agora, vamos apagar algumas linhas. Certo? Eu tirei as paredes da frente e o teto do meu cubo. Eu fiquei com o piso e as paredes laterais. Tá? Eu desencaixei uma parte do cubo e fiquei só com um pedaço dele. Ficou mais ou menos assim, é como se eu tivesse tirado a laje da casa e as paredes aqui da frente. Então, agora, esse é o meu primeiro diedro. Tá? Assim é representado ele. Assim nós vamos desenhar. Aí eu ponho um objeto lá dentro do meu diedro. Eu pus uma casinha. Né? Uma casinha de cachorro. Como que eu represento essa casinha de cachorro? Como que eu desenho ela? Como que eu vou enxergar tudo isso? Né? Então, ó, tá lá a minha casinha. Né? Prestem atenção. A referência sempre vai ser o observador. Quem está olhando o desenho. As nomenclaturas são referentes a quem está olhando o desenho. E não como o desenho está desenhado. Não é o lado direito do desenho, é o lado direito do observador. É o lado esquerdo do observador. A referência é o observador. Então, vista frontal é o que o observador vê na frente do desenho. Olha lá, nós temos um observador. E o que ele vê na frente do desenho? Essa parte. Então, essa parte é o que vai ser desenhado lá no plano do fundo. Isso é a vista frontal. É a referência do observador. Então, o que o meu observador enxerga na frente é o que ele vai desenhar no plano que está imediatamente atrás do desenho. Então, a vista frontal da casinha é essa parte e ela vai ser representada lá atrás. Vista lateral. A lateral, existem 2 laterais. Lateral direita e lateral esquerda do observador. Certo? Porém, no primeiro diedro, nós não usamos a lateral direita. Primeiro diedro sempre vai usar a lateral esquerda. Esquerda do desenho? Não, esquerda do observador. Essa aqui. Essa é a lateral esquerda. E eu vou desenhar
lá no fundo. No fundo, na parede que está imediatamente atrás da minha lateral esquerda. Esta é a vista da lateral esquerda. Ela vai ser representada ali. Então, o que é a lateral esquerda da minha casinha? É esse lado da casinha. Por quê? Porque o meu observador está ali. E aí eu represento esse desenho na parede oposta, na parede que está por trás do desenho, por trás do lado esquerdo, não do desenho, do observador. Vista superior. Pensa que o observador continua na mesma posição. O que é em cima para ele do desenho? A referência é o observador. A vista superior, então, ela vem aqui. Logo, o meu desenho vai ser desenhado no que é referente ao piso. É como se eu tivesse um drone e estivesse olhando de drone o desenho lá de cima. E lá na minha casinha? É o telhado. E eu vou representar o telhado aonde? No piso do desenho. No plano horizontal. Então, nós temos aí alguns planos, né? Plano vertical, plano horizontal e essa lateral que foi adicionada, né? Então, quando eu faço o que nós chamamos de rebatimento, é como se eu cortasse o meu diedro e abrisse ele. Tá? Eu vou abrir como se fosse uma folha de caderno. Tá? E aí, tudo que eu representei no meu desenho vai ficar aberto. Como que fica isso, Beth? Assim. Olha lá. O desenho começa sempre pela vista superior. Eu sempre vou começar pela parte de baixo, meu desenho. Tá? Logo, tem que ter espaço suficiente para desenhar em cima e do lado. Vocês têm que centralizar, vocês têm que ter uma noção de quanto que eu vou gastar de folha, quanto que eu vou usar. O desenho, ele tem que estar centralizado na folha, ele não pode estar todo num canto, todo no outro. Aí eu comecei a desenhar, faltou folha em cima, sobrou folha embaixo. Não. Né? Então, a primeira coisa que você faz, puxa linhas que nós chamamos de linhas de chamada. Né? Linhas de chamada você vai fazer o quê? De leve. É só uma marcaçãozinha para você ter uma noção de espaço. Centraliza. O que é o centro do seu desenho? Né? Pega a folha, mede a sua folha, divide na metade, passa um risco bem fininho, na vertical, na horizontal. Você já tem o centro. Dali, você começa a abrir o seu desenho para direita e esquerda, para cima e para baixo. Tá? Então, você vai ter as medidas do desenho. Você vai saber quanto você tem que pôr ele para baixo e quanto você tem que pôr ele para cima. Agora, olha lá. Nós pegamos o nosso desenho, que era aquela peça que parece uma escadinha, né? E nós desenhamos aqui. Né? Ela tem uma largura, um comprimento e ela tem um detalhe, né? Ela tem um degrauzinho. Né? Então, eu marquei aqui, né, esse degrau. Como eu falei para vocês, existe no desenho técnico algumas regras de linhas. As linhas que estão mais próximas da minha visão, elas são mais largas. As linhas que estão mais afastadas da minha visão, elas são mais fininhas, mais levinhas. Né? Para quê? Para que eu tenha a noção de distância. E aí eu faço o quê? Isso é uma regra que eu ainda não tinha comentado, mas que é uma técnica interessante. Eu traço, a partir dessa minha marcação, né, de centro de desenho, eu passo um ângulo de 45 graus. Tá? Para que eu preciso disso? Isso é linha de chamada, é só apoio. É como se fosse a nossa muleta. Vamos lá. Ângulo de 45 graus. Tá? 45 graus é metade do ângulo de 90. Se eu fiz a minha cruz, eu já sei que ali metade disso é 45. Como que eu faço essa medida, Beth? Transferidor ou esquadro de 45 graus. O esquadro de 45 graus é aquele que tem os dois lados iguais. Tá? São dois ângulos de 45 e um de 90. Então, vamos lá. Eu desenho aqui, ó, eu coloquei as linhas de chamada do desenho. Então, eu fiz 3 linhas verticais indo
para a parte superior, onde está escrito a vista frontal. Por quê? Eu estou olhando o meu desenho de cima. Agora, eu vou pegar e vou olhar ele de frente. O que está desenhado na minha frente, na frente do meu desenho, né? Eu desenho também linhas de chamada, utilizando a linha de 45 graus como apoio. Então, já que eu já desenhei a vista superior, eu vou pegar esses limites que eu tenho aqui e vou puxar até os 45 graus horizontalmente e depois eu já subo, né? Perpendicular aí, eu já subo para minha lateral esquerda. São linhas de chamada. Eu aproveito o primeiro desenho para começar a construir os outros dois. Então, para construir a vista frontal, eu subo verticalmente tudo que eu consegui de linha de chamada. E para construir a lateral esquerda, que fica desenhada do lado direito do desenho, eu vou puxar as linhas horizontais a 45 graus. A hora que eu encontro a minha linha de 45, eu subo verticalmente, tá? Aí eu desenho a minha vista frontal do desenho. E a vista frontal, a única informação que não tem aqui na minha vista superior é essa altura desse degrau. É a única informação que eu vou ter que ir lá e medir, né? Então, eu medi largura e comprimento, né? Para fazer a vista superior. Aí eu vou lá no meu desenho de novo e meço a altura desse degrau para saber o quê? Quanto que eu tenho que subir. O que eu faço agora? A partir da vista frontal, eu puxo linhas de chamada horizontais, baseado em todas as linhas que eu já desenhei. Essas linhas, elas se encontram. O desenho da vista lateral esquerda já está pronto. Repara. Com todas as dimensões. Eu não precisei fazer nada com ele, a não ser contornar. Né? E aí, de novo, lembro para vocês, o que é mais à frente tem que ficar mais grosso e o que está mais atrás tem que ficar mais fino, tá? E depois vocês apagam as linhas de chamada porque elas não pertencem ao desenho. Elas são só um apoio, né? Esse desenho, ele tem dois nomes. Ele pode ser chamado também de planta, elevação e lateral. Em vez de vista frontal, vista superior, vista lateral, né? A vista superior, ela é chamada de planta. Lá na engenharia civil, na arquitetura, é muito utilizado esse termo planta do desenho. A planta do desenho é a vista de cima, né? A elevação vai mostrar para mim o quê? A lateral. Por exemplo, a lateral de uma casa, a lateral de um prédio. Né? A lateral não, a altura, as alturas, né? E a lateral vai me mostrar um dos lados. Tá? Qual lado? O lado esquerdo. Lembra que na projeção ortográfica a gente desenha lado esquerdo? Né? É vista lateral esquerda. Então, essa lateral é a lateral esquerda do desenho. Se eu precisar mostrar algum outro detalhe, eu posso mudar a minha visão da peça, eu mudo a peça, eu viro a peça para mostrar esse detalhe, ou eu faço um anexo no meu desenho e coloco lá que eu estou representando a vista lateral direita, porque eu preciso representar aquele determinado detalhe. Tá? Em desenho de arquitetura e construção civil, acontece muito isso, porque o prédio ele não é igual dos dois lados, e aí eu preciso fazer as duas projeções. Tá? Olha lá. Aqui, ele pôs uma casinha dentro do cubo e depois ele abriu as paredes do cubo para que vocês enxerguem. Então, olha lá, a minha vista frontal aqui. Onde que ela está desenhada? Olha, a janelinha e a porta, lá atrás. Essa lateral esquerda, ela está desenhada do lado direito. A lateral direita está desenhada do lado esquerdo. O fundo da casa, embaixo, está desenhado lá em cima. E o meu telhado está desenhado embaixo. E a parte que eu não vejo da casa, que está lá atrás, está desenhada aqui na frente.
tá? É sempre na parede oposta do que você está olhando que você faz o seu desenho, né? Então, de novo, olha lá, eu tenho uma peça complexa, cheia de detalhes, né? E aí eu tenho vista superior, elevação e lateral, né? Então, aqui, ó, vista superior, olha, eu tenho aqui uma parte quadradinha que está aqui do meu lado esquerdo. Eu tenho uma parte redonda que está aqui embaixo, na minha vista superior. Quando eu olho essa peça de frente, né, que é a minha vista frontal, o que eu vejo? Parece uma casinha, né? Que é o que está representado aqui atrás. E aí esse desenho que está aqui no meio da minha representação ortográfica, né? Olha lá, eu já sei que esse detalhe que estava aqui embaixo, ele é circular. E aqui eu mostro que o meu outro detalhe é um retângulo ou um quadrado, né? Como que eu vou saber se é retângulo ou quadrado? Olhando na próxima vista, porque eu pego essa peça e viro. Quando eu viro, eu consigo enxergar que esse detalhe aqui do lado esquerdo, que está do lado esquerdo em cima e embaixo, ele, na verdade, ele é quadrado, porque ele tem os dois lados aqui iguais, né? A base e a altura iguais, tá? Então, ele me mostra as duas projeções. Eu sei que essa peça tem um chanfro na parte de cima, por quê? Porque ela mostra um detalhe aqui na vista superior, no centro dele, que podia ser um degrau, podia ser um vale ou, né, uma elevação. E aí, quando eu vejo essa peça de frente na vista frontal, eu percebo que, na verdade, esse desenho ele cresce aqui. Então, é como se fosse um telhadinho, né? É um bico que eu tenho nessa peça. E quando eu viro, eu consigo ver quanto que ele tem de diferença de altura em relação à lateral reta. E aqui, de novo, né? Posso fazer aquela regra dos 45 graus, eu também posso fazer com compasso, utilizando a ponta seca do compasso. Só que aí eu não ponho ela aqui no meio, eu vou colocar no canto do meu desenho a ponta seca e vou colocar a ponta de lápis no outro desenho. E aí eu giro e aí eu tenho todas as distâncias que eu quiser. Vai dar 45 graus também, tá? Aí ele mostra, né, o giro das peças. Aqui, olha lá, um prédio, como eu falei para vocês, né? Então, a planta é como se eu estivesse olhando aqui de cima, é a vista superior, né? Então, ele vai me mostrar todos os detalhes que eu tenho aqui em cima. A elevação, ela vai me mostrar o quê? As alturas do prédio. E a lateral, ela vai me mostrar como se eu estivesse olhando de lado, né? E ela vai me mostrar detalhes de um dos lados do desenho, né? Numa peça mecânica, acontece a mesma coisa. Planta, elevação e lateral, né? E aí, como que ela me representa? A planta é a visão que eu tenho da parte superior, é o que está aqui embaixo. A elevação é como se eu tivesse feito um corte nessa peça. Essa peça já está desenhada com corte, mais adiante a gente vai aprender a fazer os cortes, né? E aí, por que eu fiz esse corte? Porque eu queria enxergar o detalhe desses furos que tem aqui, né? Ela tem 3 furos, então ele já fez a elevação com corte para que você enxergasse esses furos, que são essas partes brancas que estão aqui no desenho. E o que é metal? Imagina que eu tivesse pegado uma faca e cortado a minha peça. Aonde a faca encostou no metal, ela ficou com essas rachuras, que são esses desenhos inclinadinhos aqui, né? Onde a faca não pegou é onde existe um furo, né? Que é onde ficou desenhado de branco. E aí, quando eu giro a peça, né? O giro da peça foi com a peça inteira, não foi com a peça cortada. E aí ele mostra para mim que existe um furo realmente aqui, olha, ele é circular, ele corresponde a esse furo que você está vendo aqui do lado esquerdo da peça, tá? Aí, então, o que mais que eu tenho? Eu tenho também aqui um outro desenho mostrando para mim que existe um quadrado aqui embaixo, né? Então, esse daqui é um detalhe
dessa peça, né? O que a gente faz, então, quando a gente precisa fazer o desenho? Faz o desenho da planta, puxa as linhas de chamada verticais com todos os detalhes, né? Então, ó, tudo que eu consegui, eu puxei, né? Então, eu tenho a lateral, a largura aqui da minha peça, eu puxei aqui a largura do furo, né? E aí, fiz os 45 graus em relação ao desenho, puxei as linhas horizontais do desenho de cima, puxei as linhas horizontais para o 45 graus e depois as verticais para chegar no desenho de cima. E aí a gente consegue enxergar, né, como que esse desenho foi construído, tá? O que tem de informação importante aqui que é diferente dos outros? Os furos. Os furos têm representação correta. Percebe que a gente desenha aqui nessa linha do furo, traço e ponto, traço e ponto, traço e ponto, né? Olha lá, é traço e ponto. O que eu preciso saber? Quando eu vou desenhar traço e ponto, que eu vou representar o furo, o centro do furo, não importa se ele é quadrado ou se ele é redondo, obrigatoriamente eu tenho que representá-lo com o traço cortado. Eu não posso fazer como está aqui nesse quadrado, que os dois pontinhos se encontraram. O que tem que encontrar é como está lá em cima, é o traço. Então, eu forço ele a acontecer, tá? Dessa forma, olha lá, a representação de linha de centro de furo deve ser sempre traço e ponto. E quando eu tenho o encontro da representação dessas linhas, né, a linha vertical e a linha horizontal, mostrando para mim onde é o centro do meu furo, eu tenho que deixar os traços cruzando, tá? Como está aqui. Aqui é um desenho de uma vista ortográfica de uma casa, né? Então, eu tenho a casa. Lembra que o meu observador sempre está aqui do lado direito, né? Então, ele vai observar a casinha daqui do cantinho, né? O que ele vê na vista superior? O telhado. E esse telhado, ele é um telhado desigual, ele tem dois pedaços diferentes, tá vendo que ele é vermelho e azul? Então, olha lá, quando ele olha de cima, ele vê duas partes diferentes do telhado. É o que ele vê. Se ele tivesse com o drone olhando lá de cima, era só isso que ele ia ver. A vista frontal, que é onde ele está aqui no cantinho do desenho, ele vai ver o quê? Ele vai ver uma janela maior, uma janelinha menor e o telhado inclinado. É o que está aqui na vista frontal. E quando ele olha do lado esquerdo aqui do desenho, né? Do lado esquerdo dele. Desculpa, do lado esquerdo dele. O que ele vê se ele chegasse por aqui, né? Ele ia ver uma porta afastada, uma janela, parte do telhado e uma parede aqui que a gente chama de parede cega que não tem nada, né? Então é o que ele enxerga olhando daqui. Uma peça também a gente representa dessa forma. Essa peça, se a gente não fizer o corte, a gente não faz ideia do que tem dentro dela, né? Olha só que peça interessante. Ela é um cubo. Só que dentro dela, ela tem um vão, que ele precisa ser representado, né? Então, como que eu represento isso no desenho? Eu faço um corte no desenho, tiro, né? É como se eu tirasse uma parte do desenho e representasse só metade dele, né? Então, o corte se chama seção, né? Essa seção ela pode ser vertical ou horizontal, depende da minha necessidade. Geralmente, em peças mecânicas, você faz cortes verticais. Tá? Em desenhos de engenharia civil e arquitetura, a gente faz cortes horizontais. São cortes que nós chamamos de AA ou BB. Tá? Isso daí, mais adiante, nas próximas aulas, aguardem cenas dos próximos capítulos da novela Sim, a Moça. Vamos fazer as apresentações desses cortes para vocês. Os cortes, então, lembra? Eu corto onde a minha faca encosta na peça, ela fica com as rachuras, né? Mostrando que ali é uma parte maciça, e aonde tem o vão, ela fica branca. Por que eu tenho esse risco aqui no meio? Porque ele tem uma diferença
olha que ele tem diâmetros diferentes no meu desenho, né? Ele tem um furo circular, 2 furos circulares, e os 2 furos, eles não são passantes, né? Eles não vazam a peça, eles só são um detalhe lá dentro, tá? Para que serve essa peça, Beth? Não faço a mínima ideia. Outro tipo de corte, corte horizontal. Então, eu peguei aquela casinha que nós vimos agora há pouco e fiz um corte horizontal nela. Aqui é a representação clara do que nós chamamos em engenharia civil e arquitetura de planta da casa, né? É fazer o corte, tira o telhado e desenha o que você vê na sua vista superior. Por isso que a vista superior é chamada de planta, por conta desse tipo de representação. À vista, quando a gente faz um corte vertical na casa, você vai representá-la dessa forma. Para que eu preciso fazer um corte vertical na casa, Beth? Para mostrar algum detalhe. Tá? É mais fácil a gente utilizar cortes verticais e horizontais nas peças mecânicas do que cortes verticais nas peças, nas casas, né? Nas edificações. Geralmente, a edificação é planta. Tá? Só se tem algum detalhe assim muito específico que aí sim você faz o corte. Eu vou finalizar por aqui. As próximas explicações vêm aí nas próximas aulas, tá? Só deixei esse material gravado para tirar as dúvidas que surgiram aí e espero que vocês consigam fazer aí as atividades. Até mais, aquele abraço.